E agora a gente vai tratar um assunto que, na minha opinião, é um dos assuntos mais importantes para esse encontro. É um assunto um pouco pesado, mas passado de forma correta, ele acaba se tornando muito mais leve. Quem já não se preocupou com os aspectos jurídicos da organização, se devo ou não me tornar uma organização, por que ser uma organização, então vira pessoa jurídica, não vira. Então, para isso, a gente trouxe uma pessoa extremamente especial para poder estar passando essas informações para vocês, que é a Fernanda Andreasa. Ela tem um trabalho espetacular e eu quero apresentá-la para vocês agora. E chamo já para abrir o seu vídeo, seu áudio, se possível, Fer. Olá, tudo bem com todos e todas? Boa tarde. Tudo bom, Fer? Fer, a turma é tua, Tudo tá bem. bom? Obrigado pela participação. Tá bom? Fica à vontade, meu anjo. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Nessa tarde ensolarada aqui em Curitiba. Não sei se todos são daqui, alguns devem ser de fora. Não sei se é possível a gente interagir por som, mas eu adoraria ouvir a voz de vocês, né? Porque a gente vê aqui alguns rostos. E gostaria de me apresentar em primeiro lugar. Eu me chamo Fernanda Andreasa, eu sou advogada de formação. Eu tenho trabalhado com o terceiro setor há mais de 20 anos e nos últimos anos também, em função da procura de empreendedores por negócios, também com negócios de impacto social e ambiental. Eu sou professora da FAI aqui, numa pós de empreendedorismo e negócios sociais. Sou também professora em EAD, de um MBA na Positivo, também com esse mesmo assunto de empreendedorismo social e ambiental, onde eu converso um pouquinho sobre a estrutura do terceiro setor e também sobre os negócios, como que eles podem se estruturar para gerarem impacto social e ambiental no nosso planeta. Eu também participo do Instituto Legado como conselheira e vim atuando com muitas instituições, como aqui com o Nariz Solidário, né, que o Eduardo passou pelo Legado. O Eduardo é uma pessoa muito próxima, que me convidou para estar aqui com vocês, para a gente trocar um pouquinho de informação. Então, quando vocês tiverem dúvidas sobre o que eu vou falar, vocês podem me chamar no chat. Eu não sei se é possível falar pelo microfone. Fernanda, Mas, então enfim. isso que eu queria até ver com você. Se você quiser, eu posso deixar liberado para a pessoa abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Até agora no evento a gente está fazendo com microfones fechados. Mas se você quiser esse contato direto, a gente pode deixar essa opção. Veja, eu também não quero atrapalhar a ordem já que foi estabelecida. Só no comecinho agora da apresentação que eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, conhecer um pouquinho de vocês, se fosse possível. Michele. É Michele ou é Michele? Desculpe. Você está no mudo, Michele ou Michele. É Bruno, né? Só que, na verdade, meu computador não está funcionando, então eu estou usando o dela. Ai, desculpe, Bruno. Tá bom. Mas não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou deixar aberto aqui, tá? Então, eu vou pedir para os participantes só cuidarem para não falar um em cima do outro, porque senão acaba não tendo qualidade de som aí. É verdade. E eu costumo também dizer que a minha função como advogada tem sido ajudar as pessoas a transformar suas ideias em negócios. Então, usando um pouquinho da lógica do Paulo Freire, que ele diz que a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, eu acredito que ideias inovadoras, ideias de impacto, elas transformam as pessoas. E essas ideias que transformam as pessoas, esses negócios, através das pessoas, podem transformar o nosso mundo, né? Seja ele negócios com finalidade lucrativa, negócios sem finalidade lucrativa. E é isso que eu vou, então, começar aqui, conversando com vocês um pouquinho. Eu vou colocar a apresentação. Está ok, Bruno? Todos me veem? Sim, tá dando para ver bem. Tudo certo? Ok. Tá dando para ver bem e os microfones estão liberados. Caso alguém queira, então, interagir, tá liberado os microfones, tá bom?
O Eduardo me propôs esse tema para conversar com vocês hoje. É quando se tornar uma ONG ou uma OSC? Eu costumo, antes de a gente chegar nesse momento de se tornar uma ONG ou uma OSC, eu costumo perguntar para as pessoas: o que você faz? Eu sei que aqui tem muitos voluntários, mas tem muitos empreendedores que são da sociedade civil. Eu não sei se há empreendedores de negócios. Alguém gostaria de me dar um exemplo sobre o que você faz? Alguém? Algum voluntário? Todo mundo está tímido hoje. Oi. Luciana, que eu estou vendo na minha tela. Ah, quem vai falar agora? É o Wagner. Wagner, o que você quer saber o que eu faço profissionalmente ou o que eu faço no nosso grupo? Você pode falar dos dois. Pode o que você faz no grupo e o que você faz profissionalmente. Legal. Eu sou coordenador da trupe Med Cômicos da cidade de Lorena, aqui do Vale do Paraíba. A gente costuma falar que é pertinho de Paris. Opa! Parecida. É pertinho de Paris, Parecida. O pessoal chama de Aparecida do Norte, mas no nome da cidade mesmo não é mais do Norte faz muito tempo, é Aparecida só. Mas entendi. A gente tem a trupe faz desde 2005 e a gente atende a cidade de Lorena e a cidade de Guaratinguetá, cidade vizinha. Desde a pandemia estamos parados. Eu faço capacitação para o grupo, que tem cerca de 40 pessoas, e também faço treinamento para novos voluntários. Eu sou professor de arte, sou pedagogo, né, dou aula em escolas públicas e também, né, faço teatro amador e a gente faz um monte de coisa. Que bom, prazer, Wagner. Alguém mais quer contar o que faz, como o Wagner falou, assim, de uma forma objetiva, clara? Eu posso falar? Lógico, é Débora que está aí? Isso, Débora. Eu faço parte do Ospalha, que é um jovem grupo de palhaços aqui de Belo Horizonte. Opa. Também do Guardiões do Riso, que já é um grupo maior, né? Um grupo que já existe há mais tempo. E hoje eu trabalho com tecnologia, trabalho numa plataforma de tecnologia que trabalha com cursos online, eventos online, e eu estou nessa busca, assim, principalmente por essa nova linguagem virtual, sabe? Assim, é uma busca que eu tenho feito essa pesquisa, assim, como que a gente pode trazer esse trabalho, tanto do palhaço quanto das artes cênicas. Eu também sou atriz profissional, para dentro de um ambiente virtual. Eu sempre tive um pé na tecnologia, sempre trabalhei com cenário virtual, projeções, videomapping, e eu sempre acabei lidando muito com essa... Eu fiquei pisando entre esses dois lugares, tanto a arte quanto a tecnologia. E hoje eu trabalho numa plataforma aqui em Belo Horizonte, morei 15 anos lá no Rio e trouxe todo o meu conhecimento para cá. E eu estou tentando essa busca desse lugar da inovação, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho estudado, uma coisa que eu tenho buscado, essa linguagem, como inovar e como empreender também em cima disso. Excelente, Débora. Obrigada, Débora. Posso falar? Eu posso falar? Pode falar, sim. Eu sou João Gonçalves, sou coordenador da ONG Doutores Coloridos, de Jacareí, Vale do Paraíba, pertinho do Wagner, perto de Aparecida também. Hoje nós temos 10 anos, 11 anos de projeto, nós já somos uma ONG, e estamos na luta aí. Além disso, nós temos um diferencial que é uma casa de apoio, que é mantida pela associação as pessoas do hospital, né? Próximo do hospital nós trabalhamos. Eu sou gestor da ONG, sou escritor e vivo 100% para a ONG, porque eu sou aposentado. E hoje, sou capacitador e coordenador do projeto em treinamentos. E na sua área, o que nós estamos passando por uma dificuldade agora é nós entendermos o marco regulatório. Essas mudanças que houveram, né?
E nós estamos para mudar o nosso estatuto, para seguir qual o caminho nós seguirmos, né? Se ele é cultural, se ele é assistência social, se é saúde. E na minha cidade eu estou tendo muita dificuldade de ter apoio de pessoas, né, que mexem com o poder público, que possam nos explicar melhor. Então, nós estamos já com uma advogada para nos orientar e estou buscando pessoas que estão capacitadas nessa área, que têm experiência para passar para a nossa advogada também. Acho que é isso aí. Nós estamos no momento de aprender a trabalhar esse marco regulatório, que é muito complexo, mas parece que veio para ajudar a gente um pouco. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, João. Obrigada pela participação. Eu aqui vou comentar com vocês que para uma pessoa que eu vou apresentar a vocês durante aqui a minha fala com vocês, ela faz essas perguntas elas são inspiradas em um palestrante, escritor norte-americano, que ele diz que 100% dos negócios sabe o que faz. Então, para vocês, não foi difícil para vocês me contarem o que vocês fazem, né? De um modo geral, eu estou entendendo o que cada um está trabalhando. Mas, um segundo passo é vocês me contarem como você faz esse negócio, né? Eu já entendi pela Débora que o como dela é através de uma plataforma. O João, ele está dentro de uma organização, ele me disse o que ele faz, mas o como ele faz, ele não deixou claro, que também eu não havia feito essa pergunta. Como que você faz o que você faz? E o Wagner, ele deixou mais ou menos esclarecido como que ele faz também, como que ele trabalha. Mas assim, 100% dos negócios sabem o que fazem. Alguns negócios sabem como faz, qual é o meio, qual é o processo, como se dá essa prestação de serviço, como se dá a venda do produto, como se dá dentro da indústria, né? A fabricação, todo esse processo, esses sistemas. O como, às vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para informar, mas também conseguem. Mas a gente passa para uma terceira pergunta, que é: por que você faz? Alguém gostaria de me explicar, uma ou duas pessoas, por que você faz o que faz? Pode ser tanto na profissão quanto no trabalho voluntário, no trabalho frente ao gestor de uma organização. Eu queria saber de vocês. Fernanda, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Neto. Aldo. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Fernanda, eu sou desenvolvedor de sistemas e tenho me arriscado em ser empreendedor também na vida profissional. E eu escolhi viver da forma que eu vivo hoje, justamente para... Neto, a tua conexão cortou um pouquinho. Tive muitas oportunidades na minha vida e estar trabalhando para outras pessoas. E poderia ter uma carreira que estivesse crescendo ali dentro de uma empresa, mas eu escolhi... Neto, a gente está com dificuldade para te escutar. Neto, está me escutando? Neto? Na verdade, não é fácil. Muito claro, sabe? Neto, a tua internet está cortando um pouquinho. Neto, a gente não conseguiu te escutar. Estava ligado e queimou. Agora está no mudo. Às vezes, Com medo dessa casa? quando a gente desliga a câmera, é mais fácil falar. Queimou a panela. Será que não era? Vamos esperar o Neto voltar? Alguém mais gostaria de explicar para todo mundo aqui por que você faz o que faz? Ué, sua mãe chegou, amor? Olha lá. Alguém? Posso. O Wagner. Posso falar? Pode. Não vou falar mais não, já falei. Posso falar, Fernanda? Acho que alguém está com o áudio aberto.
Pessoal, Luciana. Só uma boa prática aqui. Pessoal, quem não for falar, fecha o áudio. Só abre ele a hora que for falar, ok? Posso falar? Pode, Luciana, me conte. Então, tá. Então, vamos lá. Antes de responder o porquê eu faço, eu tenho que responder também as outras perguntas, né? Então, o que eu faço? Eu sou psicóloga, psicanalista, clínica, e eu trabalho com pessoas, desde que me conheço por gente, me trabalho no voluntariado desde muito criança, desde muito pequena. Me profissionalizei a lidar com pessoas e adivinha só, por que que eu faço voluntariado? Por que que eu sou diretora de uma ONG? Para lidar com pessoas, né? Então, hoje eu sou diretora e fundadora da ONG Plantão do Riso Frouxo, em Belo Horizonte. Somos 100 voluntários, atuamos em 12 instituições hospitalares e já somos regularizados já na papelada, temos toda aí uma estrutura organizacional feita. E eu acho que graças... Me dizer, Luciana, por que você sabe me dizer por que você lida com pessoas? Porque eu gosto de pessoas, eu acredito em pessoas, eu acredito no ser humano, eu acredito que cada pessoa, cada universo diferente que cada um de nós somos, pode estar ajudando a mudar a realidade de um todo. Eu acredito muito nisso. E a capacidade que o ser humano tem de ser voluntário, às vezes aquilo está escondido dentro dele, então eu tento botar isso para fora de todo mundo. Bota para fora aí, meu filho. Muito bem, Luciana, obrigada pelo esclarecimento. Gente, o porquê de um negócio, por que eu trago isso para vocês? Que são as perguntas básicas para quem ainda não tem um negócio. E para quem já tem um negócio, é bom a gente refletir e se perguntar sempre. O porquê do que a gente faz, ele está ligado muito ao nosso propósito, a causa como essência. É por que a gente se levanta da cama todo dia para fazer aquilo. Muitas pessoas vão poder dizer, eu estou trabalhando na minha profissão porque eu quero, o meu propósito, o meu porquê é ganhar dinheiro, me sustentar. Ok. Aí você pode perguntar, mas ganhar dinheiro para o quê? O que você quer fazer com esse dinheiro? Você quer viajar? Você quer ter algum bem material? Você quer ter independência? Então, o porquê é aquilo que move a pessoa, que move o negócio. E essas perguntas foram feitas por um escritor chamado Simon Sinek, e ele é palestrante, ele é norte-americano, que ele criou essa forma de explicar o propósito dos negócios nesse círculo que chama-se Círculo de Ouro. Talvez algum de vocês já tenham visto falar do Simon. Ele é o terceiro TED Talker mais visualizado de toda a vida do TED. E ele que criou, então, eu vou mostrar para vocês também o TED, se alguém quiser se interessar em ver a palestra dele, lá tem transcrição em português, porque ele é considerado, então, a pessoa que fez as empresas começarem a pensar na forma como elas comunicam os seus negócios, aquilo que a instituição faz como assim o seu cerne maior. E isso, o que isso tem a ver com o direito? Tudo a ver com o direito, o que nós vamos conversar sobre estruturação jurídica. Porque a gente precisa para transformar uma ideia em um negócio, eu preciso entender e ter todas essas respostas para eu poder ajudar essa pessoa a criar esse negócio, que é um negócio que pode ser o negócio dos sonhos dela, ou pode ser ainda um negócio intermediário para que ela alcance algo que ela tem ainda como uma ideia ainda maior. Então, ele chama-se em inglês Golden Circle, e ele vai dizer que as empresas, os negócios, as organizações costumam mostrar os seus objetivos de fora para dentro do círculo. O que, como e por quê.
e que, na verdade, as organizações e os empreendimentos que mais criam valor na sociedade são aqueles que informam de dentro para fora do seu círculo. E eu vou dar um exemplo para vocês, que está no livro dele, Encontre o Seu Porquê. Nesse livro, ele vai falar sobre uma empresa que vende celulose, que vende papel. E perguntando para uma pessoa o que ela faz, ela vai dizer: eu vendo papel. Como? Trabalhando de uma forma sustentável, o papel no processo de fabricação do papel não há perdas, não há prejuízo ao meio ambiente, não há prejuízo das pessoas envolvidas. Então, tá mostrando o que faz e como faz. Mas por que faz papel? Ah, faço papel para poder vender para livrarias. Pois é, mas e se o discurso dessa empresa que produz papel fosse assim? Eu sou uma empresa que ajuda o mundo a disseminar ideias. Uma das formas de disseminar ideias no mundo é através da palavra escrita. A nossa empresa acredita que quanto mais as informações e as ideias conseguem chegar em cada uma das pessoas, mais essas ideias e essas palavras podem impactar o mundo. É aí que nós nos inserimos. Nós fabricamos papel para que as ideias possam se disseminar de forma ampla no mundo para causar impacto, para ajudar a transformação do mundo. O que vocês acham desse discurso de uma empresa? Vocês veem que quando uma empresa diz que ela acredita que disseminar ideias é o grande propósito dela, fabricar papel até parece algo acessório. E o Simon Sinek vai dizer que nos nossos negócios, a partir do momento que conseguirmos comunicar o nosso maior valor, nós conseguimos conectar as pessoas. E dificilmente as pessoas se desvincularão de nós, porque essa lealdade é uma lealdade de valores. E isso impacta completamente a estrutura do nosso negócio. E a gente vai ver por quê. Aqui, para quem tiver interesse em ver esse TED, é super fácil colocar no Google Simon Sinek, pode colocar até Golden Circle, ou Círculo de Ouro, ou Como Grandes Líderes Inspiram Ação em português, que vocês vão poder ver toda essa palestra dele, que é muito inspiradora. Aqui, eu, como advogada, eu acrescento algumas outras perguntas para a gente poder estruturar um negócio, que é, com quem? Já que estamos falando em valores, já que estamos falando em propósito, com quem nós estamos nessa jornada de um empreendimento? Essas pessoas estão alinhadas aos nossos valores? Ou nós estamos encaixados como num brinquedo de encaixe, como aqui nessa mesa que eu mostro para vocês, né, de um joguinho de encaixe, um puzzle? É possível me encaixar? Porque muito mais do que um belo currículo, um negócio com valor, ele precisa atrair pessoas com os mesmos valores. Porque habilidades, técnica, competência profissional, a gente consegue ensinar. Mas valores, muitas vezes as pessoas não encontram-se muito bem afinadas. Então, nós precisamos pensar muito. E também isso passa por estrutura jurídica. Por quê? Porque se eu estou sozinho, eu não posso criar uma associação. Uma associação, que é uma organização sem finalidade lucrativa, ela precisa de pelo menos duas pessoas. Duas pessoas físicas? Não, pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Existem associações só constituídas por pessoa jurídica. Eu posso trabalhar no meu propósito sem nenhum tipo de constituição, ou seja, eu ser uma pessoa física atuando num movimento social, de alguma forma digital, como a Débora disse que trabalha em plataforma digital. Eu posso ser um ativista digital sozinho, como pessoa física. Mas se eu quiser criar uma pessoa jurídica, uma outra pessoa que não seja somente eu, não seja somente a outra pessoa que me acompanha nessa jornada, preciso de duas pessoas pelo menos.
Ah, mas eu tenho um patrimônio e gostaria que esse patrimônio fosse utilizado para uma causa. Então, eu posso criar uma fundação. Fundação não é uma reunião de pessoas. Uma fundação é um patrimônio que ou uma pessoa física, ou várias, ou uma pessoa jurídica, ou várias pessoas jurídicas destinam como propósito. Então, a grande diferença entre uma estrutura de associação e uma estrutura de fundação é que a fundação não tem associados, não são pessoas. É um patrimônio que é constituído como pessoa jurídica e são escolhidas algumas pessoas como curadores desse patrimônio. Numa fundação, nós precisamos prestar conta. O público, neste caso, é um grande fiscalizador e garantidor de que a vontade de quem instituiu essa fundação estará garantida por todo o prazo de existência dessa fundação. Então, essa é uma grande diferença para a gente pensar. Como quem? Estou sozinho, tenho patrimônio, não tenho patrimônio. É muito importante para a gente estruturar uma organização ou um negócio. Quais recursos? É muito difícil que numa organização sem finalidade lucrativa, com exceção das fundações, as pessoas realmente se preocupam com a sua fonte de sustentabilidade financeira. E eu, assim, tenho acompanhado isso muitíssimo nesses 20 anos trabalhando com o terceiro setor, que onde as pessoas têm muito propósito, têm muito valor e muitas vezes elas não estão pensando na perenidade ou na possibilidade dessa organização efetivamente impactar a sociedade da forma como ele pretende impactar. E uma organização que não tem finalidade lucrativa pode vender produto? Pode prestar serviço? Sim, lógico. Nós temos grandes instituições que todos conhecem, como o Albert Einstein em São Paulo, que é uma associação, Sírio-Libanês é uma associação, Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba é uma associação, o Erasto Geffner é uma associação, são instituições muito conhecidas, Hospital de Câncer de Barretos, para quem é de São Paulo, uma grande instituição também, muito conhecida. Todos prestam serviço, todos vendem algum produto. Para quê? Para garantir a sua sustentabilidade. Então, o negócio ele precisa responder também a esse questionamento, porque nós não teremos a possibilidade infinita de ter todas as fontes de recursos. Eu já ajudei a pensar e depois de um tempo a pessoa volta. Ah, mas agora eu quero ter acesso a essa aqui, a Nota Paraná, que que restitui os valores de ICMS e as instituições podem receber. A Nota Paulista também dá essa possibilidade. Mas essa nota tem algumas regras para as instituições poderem ter acesso aos recursos. E para isso não havia previsão no estatuto de algumas situações específicas. Então, agora vamos mudar o estatuto para eu ter acesso à Nota Paraná. Depois eu quero mudar porque eu quero ter acesso ao Fundo da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem que ter um canvas. Nós temos que ter um mapa. Nem que nós precisemos colocar esse mapa realmente físico na parede, respondendo o que querer, com quem, quais os recursos? Nós precisamos mapear. Haverá fontes públicas, haverá fontes privadas, haverá fontes mistas. Então, nós precisamos pensar, porque muitas vezes, para o acesso a recursos públicos, nós temos requisitos muito específicos que nós precisaremos disponibilizar essa informação na nossa Constituição, que é o nosso estatuto, se for uma associação, se for uma fundação. O negócio, nós temos outros tipos de estruturas, né? Limitadas, SAs, sociedades, enfim, cooperativas. Então, nós precisamos ter isso em mente. Outra questão é onde. Eu sempre digo para os meus alunos, onde é muito importante. Foi o João que falou sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. É uma lei federal publicada em 2014 e que até hoje não foi totalmente implantada em todos os estados da federação. Por quê? Porque a competência para regular as parcerias entre as organizações da sociedade civil e a administração pública, ela é da União, dos estados e dos municípios. Então, imagine que nós temos uma lei federal, nós temos em cada unidade da federação, em cada estado, uma regulação que, em regra, é muito parecida com a lei federal. E imaginem vocês que nós temos quase 5.000 municípios no nosso país e que cada município também regula o marco regulatório, ou seja, essas parcerias com as organizações de administração pública. Então, onde nós vamos atuar é muito importante, porque nenhum advogado vai saber de cabeça e de pronto todas as legislações que são utilizadas no terceiro setor. Então, a gente precisa também
pensar aonde queremos atuar, para a gente entender quais são as possibilidades em cada localização geográfica do nosso país. E isso não quer dizer que teremos impeditivos para crescer, não. Aí nós vamos trabalhar com filiais, nós vamos trabalhar com as franquias sociais. Mas sem essas perguntas, não é possível se tornar nada. Nós precisamos nos perguntar sempre. E se nunca nos perguntamos, precisamos, a partir de agora, nos perguntar. Para quê? Para melhorar a nossa comunicação, para melhorar o que fazemos, como fazemos e, ao final, temos mais recursos para causar o impacto que pretendemos. Como a pergunta, a proposta pelo Eduardo foi quando se tornar uma ONG ou uma SC, eu trouxe para vocês também a questão do que é uma ONG, porque a gente vê muito ONG, 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 talvez nem todos saibam da onde surgiu esse termo, organização não governamental. E esse termo surge logo no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, na segunda metade da década de 40 do século passado. Por quê? Depois de duas grandes guerras, de países destroçados, pessoas com a sua infraestrutura completamente demolida pelas guerras. A própria sociedade civil, o Estado, não tinha nem recursos, nem braço suficiente para resolver todos os problemas que as sociedades estavam demandando. Por isso que quando surge a Organização das Nações Unidas, começam a surgir organizações que não estavam ainda constituídas, mas que queriam assento nessa organização mundial, que tinha e tem até hoje o objetivo de fomentar a paz, o desenvolvimento entre as nações, fomentar possibilidades sempre conciliatórias e, enfim, hoje atua em todos os setores de saúde, educação, empoderamento, enfim. Essas organizações queriam um assento na ONU. E essas organizações, elas não tinham uma constituição, elas não faziam parte de um Estado como a administração pública, mas elas, quando elas atuavam, elas estavam atuando com o objetivo de resolver problemas que, em tese, eram do Estado, problemas públicos, problemas de interesse social. Então, como que elas foram chamadas? Organizações não governamentais, ou seja, elas não eram provenientes de governos, elas eram da sociedade civil, mas atuavam em prol de um benefício público. Por isso, esse nome. Ah, Fernanda, mas e assim, o que é uma estrutura jurídica de ONG? ONG é um termo que é como se fosse uma gíria que denomina efetivamente todo o movimento, mas que eu não sei que estrutura jurídica ele tem quando diz que é ONG. Ele pode ser só um movimento social, sem ter nenhuma constituição jurídica, pode ser uma associação, pode ser uma fundação. Então, como ONG, eu entendo que ela é uma organização que não tem finalidade lucrativa, que provém da sociedade, que atua em prol do interesse público, mas como estrutura eu não sei. Então, isso que significa ONG. Agora, o termo OSC, ele vai surgir mais tarde. Ele vai surgir como uma demanda da própria sociedade que não gostaria mais de ser reconhecida só um empreendimento, uma organização. Não é algo, eu não falo nada sobre o que ela é. Então, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, ou seja, a OSC, ele veio justamente para especificar o quê? Que esses empreendimentos, eles provêm da sociedade, são de vontade da sociedade, são privados, ou seja, porque eles não estão partindo dos governos, são entidades privadas, não têm finalidade lucrativa e são institucionalizadas, ou seja, para o marco regulatório, para você ser reconhecido como OSC, você precisa ter registro ONG, cartório de registros de pessoas jurídicas. Cartório de registro não é junta comercial para as organizações sem finalidade lucrativa. Então, para a lei ser considerado uma OSC, você precisa estar legalmente constituído, você só vai conseguir isso tendo um estatuto, tendo um registro, e depois do registro, se você quiser ter uma conta corrente, quiser existir para o mundo do fisco, da Receita Federal do país, em termos de patrimônio, você precisa ter um CNPJ. Antes disso, você pode ser uma pessoa atuando, um ativista, pode ser um movimento social. Isso tem problema? Nenhum problema. Isso depende das perguntas que fizemos, dos objetivos que temos, das possibilidades que também temos ao alcance das nossas mãos, antes de tomar uma decisão.
E, além disso tudo, além de ser uma entidade privada, não ter finalidade lucrativa e ser legalmente constituída, nós não podemos distribuir os excedentes. Deve ter lucro, isso é uma decisão que já ficou pacificada no Supremo Tribunal Federal há alguns anos. A inexistência de finalidade lucrativa não nos impede de ter lucro, ela nos impede de dividir esse resultado entre os associados, né? Entre as pessoas que participam dessa instituição. Tudo que sobra, então, o que fazemos com essa sobra? Reinvestimos no nosso propósito maior, na nossa causa, que nós vamos chamar de finalidades. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Ok, então vamos continuar. E para o marco regulatório das organizações da sociedade civil, quais são as estruturas jurídicas que podem ser consideradas OSC? E aí houve uma inovação. Além das associações, que nós conhecemos bem, que é muito comum. E por que elas são tão comuns? Primeiro, porque é uma garantia constitucional de que podemos nos organizar em associações com os objetivos que quisermos, exceto para questões ilícitas, logicamente, e paramilitares. Também não podemos nos reunir para questões com este objetivo. Mas, quanto entrar numa associação, o direito de ingressar, o direito de sair, isso tudo é uma garantia constitucional. E isso é a base da democracia. Tanto é que as organizações possuem assento na ONU até hoje, porque é uma forma de se incrementar e uma forma de se fortalecer a democracia. Só em estados democráticos é possível você se associar livremente, dentro de objetivos e dentro de uma estrutura que essas pessoas resolveram estabelecer. A segunda possibilidade de uma OSC é ser uma fundação, que eu expliquei para vocês, mas aí você precisa de um patrimônio. E esse patrimônio não basta ele ser um patrimônio com valor X. Quando usar ou criar uma fundação, o plano de trabalho tem que demonstrar que esse patrimônio, ele dá conta desse plano de trabalho. E quem aprova isso? Também o Ministério Público. Tanto o estatuto de uma fundação precisa ser aprovado pelo Ministério Público, quanto a possibilidade de se fazer o que se quer fazer com aquela quantidade de dinheiro. Pelo menos para começar. E daí explicar que a partir de determinado ponto continua se mantendo, por exemplo, por prazo indeterminado. Apesar de que também pode ser criada por um prazo determinado, por uma finalidade, e depois daquele prazo ela deixa de existir, ok? Em seguida, a gente tem as organizações religiosas. Todas as organizações religiosas? Não. Somente aquelas que atuam efetivamente com projetos na área social de interesse público. Então, as organizações religiosas, se forem somente templos, né, civil, mas todas aquelas que atuam efetivamente em prol do interesse público e social serão consideradas. E, por último, também, uma inovação, ele traz as cooperativas sociais, as cooperativas de inserção de pessoas ao mercado de trabalho, inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, algumas finalidades específicas para as cooperativas sociais também são consideradas OSCs. As cooperativas têm uma certa peculiaridade, porque, embora elas não dividam entre todos o resultado, ela é considerada em função de cada associado, sociedade, né? Então, por isso que as cooperativas sociais é que entram como organizações da sociedade civil, ok? E o que vemos, assim, na nossa jornada de trabalho, quais são as maiores dificuldades para as organizações, para as comunidades e para os líderes? E isso é muito importante. Gestão financeira e gestão administrativa. Muitas vezes há uma certa complacência ou uma certa, assim, vamos deixar de lado questões muito técnicas. E gestão é técnico. Eu costumo dizer também para os meus alunos, o melhor da vida é fazer aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. Então, eu tenho certeza que todos vocês aqui que trabalham com a questão da utilização do palhaço para a humanização, para o desenvolvimento humano, até para a cura, né? Porque a pessoa feliz, a pessoa ela gera mais motivação para curar de doenças, para sair de depressão. É a parte mais bacana e é que nos tira da cama, é o nosso porquê. Mas, um empreender somente com o valor. Ele precisa agregar pessoas com esses valores e com algumas competências administrativas, né? Se a pessoa não tem aquela vontade de se associar para agregar esse valor, é melhor que ela seja somente voluntária.
Não há nenhum problema. Precisamos de voluntários no Brasil inteiro. O voluntariado é um trabalho essencial para a nossa sociedade. Mas, lucrativa ou sem, nós precisamos ter em mente que nós precisamos ser gestores. E muitas vezes o trabalho voluntário, ele fica num pedacinho do nosso tempo. Porque nós temos que cuidar do dinheiro, das finanças, nós temos que cuidar das pessoas que vamos contratar, nós precisamos gerir o grupo de voluntários para não ficar uma desordem, cada um vai a hora que quer e faz como quer. Não, né? Nós temos um propósito. Uma das maiores dificuldades que eu vejo, principalmente nas organizações nascentes, é essa visão de que não é porque não temos finalidade lucrativa que vamos abandonar a gestão, que vamos abandonar a preocupação financeira, de estrutura, de governança. Não podemos, estamos fadados ao insucesso. Então, nós temos que ter essa lógica de negócio. Em qualquer importante, precisamos ser eficientes. Como fazer o que queremos fazer de uma forma objetiva, clara, né, com os recursos que temos? Isso é eficiência, né? Demonstração de resultados. Quantas instituições vocês conhecem que demonstram com transparência todos os seus resultados? Nem mesmo seus estatutos estão nos sites. Eu, como professora, estou sempre atrás dos estatutos para fazer as comparações, para mostrar para os alunos, e muitas grandes instituições não têm esses estatutos. Por quê? É um documento público, qualquer um tem acesso. Se ela não tem no site, eu vou lá no cartório e peço uma cópia. Mas a Constituição, eu quero saber o que você faz, eu quero pôr o olho no seu estatuto e nos 3 primeiros parágrafos eu quero entender o seu propósito, os seus valores e quais são os objetivos pelos quais você se constituiu. E isso num contrato social de uma sociedade, isso num estatuto social de uma associação, de uma fundação. Eu quero saber, e às vezes eu vejo nos estatutos frases lindas, que não dizem nada. Então a primeira dica que eu dou para vocês é, quem já estiver no artigo 3º, 4º, no máximo 5º, tem as suas finalidades. E leia uma por umas. E perguntem, faz sentido com o que eu faço? Reflete a minha realidade? Ou está ali só para encher linguiça, na expressão popular? Aquilo tem sentido, eu leio e entendo. E alguém que não é da minha organização, eu já experimentei mostrar o meu estatuto constitutivo para quem não é da organização, fazer ela ler as minhas finalidades. Não precisa ler estrutura, governança, só finalidades. E a pessoa consegue me dizer o que eu faço. Se isso não for possível, reformule tudo. Não coloque no seu estatuto que você não faz. Não adianta. Se um dia você quiser recurso público através do marco regulatório, você vai ter que provar que você faz aquilo que está escrito no estatuto. Não adianta você só dizer que faz. Você tem que mostrar essa eficiência, tem que mostrar. Se eu estou sendo uma investidora social do Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe vem aqui no meu escritório e vai dizer, Fernanda, nós utilizamos tanto dinheiro em pesquisa, tanto em compra de remédio, tantas crianças passaram pelo hospital, tantas tiveram alta, tantas foram curadas, enfim, eu quero saber o que está acontecendo, porque eu sou uma investidora social, né? Não é porque o investidor faz uma doação que ele não quer mais saber para onde o dinheiro foi, né? Por mais que pode ser que muitas pessoas nos mentem negócios de impacto também, certo? Hoje está falando muito nesse movimento de negócios, eu quero investir no negócio, para esse negócio dar um retorno, né? Em vez de investir num fundo de investimento qualquer de banco, eu quero investir no negócio. Então, a gente precisa demonstrar qual é o impacto que a gente gera. E, para isso, a gente precisa ter gestão, uma boa gestão. E isso está refletido lá no nosso estatuto. Então, primeira lição de casa, ler o estatuto e verificar lá se nas finalidades não tem muito sentido. Ok? Quais os problemas enfrentados que eu vejo, né? Então, a Constituição e o Estatuto é o que eu falei para vocês, as pessoas adoram fazer uma cópia. Eu até entendo o empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa assim que vai e quer desbravar e que tem aquele ímpeto de aceleração e quer fazer tudo rápido. Mas tome cuidado, porque muitas vezes a forma como você se constituiu vai te impedir de fazer o que você quer fazer lá na frente. Pode. Pode sim, a partir de 2015 é totalmente possível remunerar dirigentes. Como? Com uma governança constituída nesse estatuto, que a lei vai dizer quais são as regras. E outra pergunta que eu sempre faço, geralmente para os meus alunos. Se você, que ainda não se constituiu como uma organização da sociedade civil, porque muitos me procuram dizendo, doutora, eu quero abrir uma ONG. Ok, em que fase da vida você está?
Se você tem um ímpeto proprietário, se você tem um ímpeto de ficar milionário e que isso é livre, nós somos um país democrático, não é através de uma organização da sociedade civil que você vai conseguir isso. Não é uma associação, ela não tem dono, ela não é propriedade de ninguém, propósito. E, mas isso é um problema? Não é um problema. A pessoa quer ter um impacto positivo, mas ela tem esse ímpeto proprietário. Então, vamos partir por um negócio. Então, a lógica é a lógica de cada um, é o momento de cada um. Às vezes a pessoa tem a profissão, que é o tempo que ela tem disponível, da forma como ela pode, dentro da organização mínima que ela precisa ter. Então, todas essas perguntas a gente precisa nos fazer. E nunca copiar um estatuto simplesmente da internet porque achou. Não. Se não conseguiu resolver sozinho, procure uma instituição que você admira, que já deu certo, que você viu que já cresceu. Compare os documentos. Ou não precisa, às vezes, eu não tenho dinheiro para contratar um advogado. Ok, o advogado vai precisar assinar teu estatuto, né? Alguém você vai ter que chamar porque ele precisa assinar, e se ele assinar, ele se compromete com a regularidade daquele documento. Mas você pode conversar com instituições que são parecidas com as tuas. Pode pedir ajuda. Geralmente as pessoas ficam muito felizes em ajudar, em compartilhar a experiência de quem já passou pelaquela dificuldade. Então, essa é uma outra dica que eu dou para vocês. Finalidades, eu já falei, essencial, gente. Se existe um coração de uma gosto de pegar o estatuto e ler frases vagas, que são bonitas em palavras e não me dizem nada do que vocês vêm a fazer como instituição, né? Então, isso eu acho assim, essencial, até porque para pleitear a verba pública, a finalidade que eles vão olhar. Para remunerar dirigente, é possível? Sem perder benefício tributário? Vão olhar as finalidades, porque tem regras que dizem respeito às finalidades, ok? Fontes de recursos, já também conversei com vocês, é um dos problemas enfrentados, ele precisa ser pensado antes de constituir a instituição, antes a organização. Pelo menos de uma forma geral, a gente precisa pensar. Ninguém começa um negócio dizendo, eu tenho 0 e agora eu vou comprar máquina e agora eu vou... Ok, é possível, mas o banco vai exigir uma garantia. Nós temos muitas dificuldades com as nossas associações, porque nós não precisamos de dinheiro nenhum para começar, logicamente. É por isso que há mais associações do que fundações. Mas mesmo assim, eu preciso saber, assim, o que eu preciso? Eu preciso pelo menos de um espaço para atender algumas pessoas que eu preciso atender, eu preciso me locomover até o local, quem paga, como paga, quanto tempo a pessoa consegue pagar sem um recebimento externo. Então, isso é muito importante. Desconhecimento de benefícios é outra situação que isso as organizações conseguem através do que vocês estão fazendo, participando de eventos. Existem muitas aulas, muitos webinários hoje, muitas lives. A Bong tem um trabalho sensacional, o GIF tem um trabalho sensacional, coisa boa, que é totalmente gratuita, mas mesmo aquilo que for necessário pagar muitas vezes é importante. Para quê? Para que esse trabalho ele possa produzir cada vez de uma forma mais eficiente. Então, as OABs, sempre a OAB vai ter uma comissão de terceiro setor que está promovendo eventos, que vai explicar, porque as associações, fundações, as OSCs em geral, elas têm muitos benefícios tributários. E eu já atendi uma organização grande aqui da região, que havia recolhido imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro. Veja, se eu não divido o lucro, se o lucro tem que ser reinvestido, não tem contribuição social sobre o lucro líquido, né? A gente precisa ajuizar uma ação, gastar tempo, pagar advogado, né? Porque a pessoa contribuiu errado, um direito que ela tinha. Então, a gente precisa frequentar, procurar se instruir, principalmente quem é gestor, os fundadores que têm, né, o propósito maior, para entender o que está à volta de possibilidades dessa organização. E regularidade em prestação de contas absolutamente necessária, seja para aquele investidor privado, doador, seja para a administração pública. A administração pública, essa prestação de contas está toda regulada no marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil. Cada cidade, cada estado ainda pode ter algumas questões, é preciso ficar bem atento. Então, nós vamos prestar contas para o órgão da onde esse dinheiro veio, seja uma secretaria de saúde, uma secretaria de assistência social, de educação, de cultura. Nós vamos prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado, da União, dependendo da onde o dinheiro provenha. Mas a irregularidade nessa presente, o presidente da instituição a ficar lá num rol de maus gestores. No rol de maus gestores, você não pode se candidatar a cargo político, você não vai poder entrar em concurso público e você vai, muitas vezes, ter que devolver aquele dinheiro que não foi prestado contas. Então, por isso a profissionalização do setor é essencial.
Nem todo mundo vai conseguir ter o contador, mas assim, na medida do possível, unir pessoas com essas habilidades para ajudarem nessa administração. Senão todo mundo acaba pagando a conta. Quem? O gestor, a diretoria e a pessoa que deveria estar sendo atendida, ou o grupo de pessoas, ou a comunidade que você não consegue impactar da melhor forma possível. Então, diante disso, né, que eu trago para vocês e essas informações. E como que a gente vai resolver todo esse problema, né? Que às vezes parece uma gigante pedra. A gente vai fazer esforço, né? A gente vai lá cuidar na elaboração do estatuto, a gente vai escolher bem nossos associados, que são essas pecinhas encaixadas. Vamos encaixar, gente. Difícil sair, hein? Porque o associado só sai por demissão no sentido de, você pode constar lá, a pessoa não vem em reunião nenhuma, não vem em assembleia, melhor tirar. Mas isso tem que estar especificado no estatuto. Ou a pessoa pede para sair, ok, se a pessoa pede para sair é um direito dela. Mas se não, só resta a exclusão. E a exclusão é justa causa. Precisa ter um motivo justo para a pessoa sair da instituição. E o que eu falo de associados? As pessoas às vezes têm uma mentalidade de porque está trabalhando em prol do interesse público, em prol da sociedade, pode entrar qualquer um na associação. Não pode, gente, não pode. Primeiro porque voluntário não é associado, voluntário é o trabalhador voluntário, tem até lei para isso, tem um regulamento para isso. Associado é aquele que entrou com o valor, com o trabalho do quê? Na gestão, o trabalho nas finanças, o trabalho que organiza o trabalho dos voluntários. Por quê? Porque se você não sabe quem são associados, como é que você vota numa assembleia? Como que você torna o teu propósito perene? Porque nós vamos ver pelo Código Civil que 1/5 dos associados, imagine que você tem 10 associados, 2, eles podem pedir a destituição da diretoria. Eles podem convocar uma assembleia e põe como pauta lá que querem destituir a diretoria. E dentro da dor, que estava preocupada com o valor, com a causa, vai sair. Então, assim, eu quero ter uma associação com 1.500 associados. É bom? Depende. Vamos fazer as perguntas lá de trás. O que eu quero, como, né? Porque, eu já atendi associações de pensionistas, por exemplo, que ela não está voltada para o interesse público. É uma associação com uma finalidade bem associativa, né? Beleza. 25 mil associados. Como 25 mil associados vota? Porque todo associado, se você não regular no estatuto, é a base, tem direito a votar. Então, você tem que ter uma governança muito complexa para conseguir resolver os problemas da tua instituição em Assembleia Geral, né? Então, associado, gente, você precisa dizer, já é uma obrigação legal, tá no Código Civil, como que os associados entram nessa associação? Para quem que eles pedem para entrar? Uma analogia bem boa é quando você pensa num clube de lazer. Ninguém entra no clube, usa piscina, só porque quer. E geralmente os clubes são associados. Só vai entrar aqui nessa associação quem estiver muito bem afinado com esses valores. Por mais que o currículo seja maravilhoso, a dica que eu dou para as instituições é que tragam um possível associado, tragam ele como voluntário, observem ele durante um ano, durante o trabalho na instituição durante um ano. Se ele se mostrar firme, ponta firme, pode aceitá-lo como associado. Caso contrário, você já vai saber, a pessoa já vai se desvincular sozinha, você não tem toda a problemática de burocracia que envolve entrada e saída de associados. Mas fiquem atentos, as escolhas de associados têm que se associar com quem temos afinidade de valores. Sustentabilidade, já conversamos, sustentabilidade financeira e, logicamente, precisamos pensar sempre em sustentabilidade ambiental. Não adianta termos um impacto maravilhoso, estarmos gastando toneladas de plásticos e copos de plástico e acabando com o meio ambiente. Então, hoje a sustentabilidade ela precisa ser integral, não é só financeira. Gestão, já conversei um pouco com vocês, a importância de ter alguém com essa habilidade que pense esse negócio, a organização como um negócio. Recursos humanos são as pessoas que trabalham conosco, precisa que promova o conhecimento interno para que novas ideias surjam. Elas não surgem do nada, elas surgem porque estamos participando todos juntos aqui de um evento, estamos tendo ideias. Isso é qualificar todo o nosso time, o que é super importante, porque às vezes também uma ideia inovadora, ela não vem do gestor administrativo, do diretor, ela vem de uma outra ponta, né, que está envolvida na instituição, que precisamos escutar. Prestação de contas, já conversamos. Mensuração de impacto também, isso é essencial nos dias de hoje, a gente precisa dizer o que a gente está conseguindo, né, atingir com a nossa instituição.
E sempre fazer com alegria, que isso é uma das regras, inclusive, dos negócios sociais que foram pensados por Muhammad Yunus, que foi Prêmio Nobel da Paz em 2006, em que ele diz que nos faça tudo isso com alegria, que eu sei que vocês têm muito aqui nesse time com quem eu estou conversando hoje, né? A jornada, ela não é uma jornada fácil para ninguém, a jornada empreendedora, ela vai ter, assim, obstáculos, ela vai ter dor, muitas vezes ela pode machucar, assim, o que a gente mais acreditar, mas a gente não pode desistir, né? Porque a única coisa que fará com que não consigamos é desistir. Então, a gente tem que fazer todos os esforços para que esse nosso propósito possa realmente atingir aquela finalidade que a gente está buscando, né? E eu trago uma frase aqui que eu gosto muito, que diz que não é suficiente só a gente fazer o bem. A gente precisa fazê-lo de maneira certa, porque dessa forma a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas, transformando vidas e transformando, afinal de contas, o nosso lar, que é o nosso planeta, e que não temos ainda nenhum outro para morar, a não ser esse. É melhor que consigamos mantê-lo como nossa casa, não é? E eu agradeço a atenção de vocês, já falei acho que por quase uma hora, acho que deu uma hora, não sei se a gente tem mais alguns minutinhos para perguntas, mas aqui está o meu LinkedIn, que vocês podem entrar em contato, né? Eu estou aqui em Curitiba, mas hoje que todo mundo descobriu as facilidades do Zoom, do Teams, né? A gente pode estar falando aí a qualquer momento, com qualquer um de vocês. Obrigada. Bom, não preciso nem dizer quanto é maravilhoso te ouvir e convidar vocês que estão aqui que agora vocês já podem respirar. É uma responsabilidade enorme, né? Quando a gente fala em live, em roda de conversa, o quanto que é importante a gente organizar a gestão, ainda mais nesse lugar de palhaço, né? As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender o que a gente está falando. A gente viu ontem com o Bruno e com a Michelle sobre o processo seletivo, e aqui agora a gente vê um outro universo que é necessário para o nosso trabalho acontecer de forma mais coesa, né? Então, tem 4 perguntas aqui. A Thaís, ela pergunta o seguinte: para começar essa organização jurídica, quais seriam os profissionais necessários para quem vai começar do zero? Olha, pessoal, eu acho assim, que alguém tem que ter alguma finalidade com dinheiro, primeiro, gostar um pouco de números, ser uma pessoa organizada nesse sentido, porque a gente vê muitas organizações, inclusive grandes, não só as nascentes, não, às vezes organizações de religiosos, com um trabalho belíssimo, mas um gestor, ele não consegue se organizar com finanças, não é assim a competência maior. Então, assim, eu vejo, é muito importante você separar pessoa jurídica de pessoa física. Ah, mas eu só sou um movimento social, então tome muito cuidado, né? Porque o que entrar na sua conta pessoa física é renda. E a Receita Federal não quer saber que você tem um movimento social, enfim, você é pessoa física, recebeu na sua conta, vai ter que prestar informações para a Receita Federal depois. Então, assim, separa. Né? Então, separa. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra, se você já tiver muito volume de dinheiro envolvido. E, para isso, uma pessoa que tem esse perfil de organização, de prestação de contas interna, porque a gente vê, às vezes, muita dificuldade de prestação de contas interna. Uma pessoa que tenha um perfil assim, de negócio, assim, que veja a organização como tendo que atingir metas, tendo que ter um plano de ação, né? Porque a gente sabe, conhece, valoriza a boa vontade de todo mundo, assim. A gente só não vê conseguir escalar, sabe, nesse mundo. Foi a Débora que falou sobre a questão de plataforma. É Débora, né? Não errei o nome. Sobre a questão da plataforma e essa comunicação. No mundo em que a gente está mais contido em função da pandemia, é uma boa oportunidade de a gente também melhorar a nossa narrativa, né? A gente comunicar isso, que é o porquê, que faz com que as pessoas se conectem umas com as outras. O porquê, né? O Simon Sinek, ele fala várias vezes nesse TED que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, a gente tem que, assim, tentar, lógico, a gente às vezes não vai ter todas as habilidades do mundo,
mas perguntar para aqueles que nos rodeiam, olha, você gosta de trabalhar com isso? Gosta de organizar a conta? Ah, eu odeio. Ok, aí vai deixar a pessoa cuidando da conta? Para quê? Então, vamos tentar, assim, achar em cada um das pessoas os seus melhores talentos, para que a gente possa criar esse plano. Ó, então você vai cuidar disso, eu vou cuidar daquilo. Ah, eu gosto do trabalho da ponta, do trabalho do voluntário. Ok, vamos lá organizar o trabalho do voluntário, vamos ver se a documentação está ok, né? Porque o voluntário tem que assinar um termo, né? Tem que dizer que horas que ele vai, porque, enfim, como é que vai fazer o trabalho se a pessoa não aparece, né? Então, tem tudo isso. Ô Fer, tem 3 perguntas aqui que eu vou unir elas, porque eu acho que elas se complementam e vai ajudar a te responder de uma forma mais geral o que você já estava trazendo, né? Que uma fala assim, a primeira, né? Da Eliane. Todo integrante da ONG é considerado associado ou só os que têm cargos específicos? Aí vem uma outra da Renata, que fala o seguinte: nossos voluntários são todos associados, participam da Assembleia e também porque muitos acumulam tarefas. Não é o ideal? Sabemos. Está errado? Daí vem a outra, que eu acho que complementa, que o Oscar colocou muito bem colocado, que é alguma indicação de estrutura mínima estatutária, órgãos administrativos, de governança corporativa, enfim, etc. Tá, eu vou começar pela pergunta mais fácil sobre a indicação de estrutura e governança. Eu posso mandar através do Eduardo, eu tenho um checklist que eu criei para os alunos na FAI, para você verificar se você tem tudo aquilo no estatuto. Me lembre, Eduardo, que eu mando para você esse checklist e você dispara para as pessoas. Vocês vão olhar o checklist e vão dizer, finalidades, tem, ok, está em qual artigo? Daí você vai anotar o artigo que ele está. Então, com isso, você vai saber mais ou menos o que precisa ter dentro do estatuto, como básico. Porque enquanto a Constituição Federal nos permite nos organizarmos como quisermos, o Código Civil ele vai dar algumas características mínimas. E uma desses requisitos da lei é como os associados são admitidos. Então, para quem está com essa confusão entre associado, voluntário, primeira pergunta que vocês têm que escrever: quem são os meus associados? Vocês vão pensar, quem são? Aonde eu encontro o documento que diz que eles são meus associados? Aí vocês vão lembrar do clube. Se alguém aqui for associado de algum clube, você vai ver que um dia você assinou lá um papel para entrar, que você pagou, que você, enfim, recebeu um certificado de associação. Não que as organizações precisam estipular um certificado ou cobrar de quem entra. Não, não é isso. Mas assim, como essa pessoa entrou? Ela pediu para quem? E aonde você anotou o nome, o telefone, o endereço, o e-mail e tudo mais, o RG, o CPF, para que ela possa compor um quórum numa assembleia? Assim, quem não consegue responder é que a governança está completamente solta. Na verdade, não tem governança do ponto de vista legal. Porque a gente precisa saber como essa pessoa entra. Ela vai pedir para o presidente? Ela vai ser indicada por alguém? Ela vai ter que antes fazer um trabalho voluntário para eu conhecê-la? Ela tem que ter mais de 18 anos? Ela pode ser pessoa jurídica? Ou não? Aqui é só pessoa física. Então, assim, vocês têm que se perguntar para vocês mesmos como que entra nessa associação. E outra analogia muito boa é de uma empresa. A gente consegue ser sócio de uma empresa? Não. Só se eu pagar para entrar, só se os outros sócios me autorizarem. Gente, associação não é porque não tem finalidade lucrativa que é assim uma liberdade plena. Veio aqui, trabalhou associado. Como assim? E se essa pessoa sumir? E daí como é que você compõe um quórum para uma votação? Isso, gente, assim, não é exclusividade de alguns ou de muitos. São de centenas de associações que eu pergunto, quem são os seus associados? Quantos são? Ninguém me responde, ninguém sabe. Para mostrar como isso é muito, assim, ninguém está preocupado com isso. Mas se houver algum problema, algum litígio, alguma briga, alguém tiver que responder, aí as pessoas vão começar a pensar, né? Então, assim, primeira coisa, a gente precisa se organizar. Leia lá o seu estatuto, é um requisito que, se não tiver a forma de admissão no estatuto, o estatuto é nulo.
É um dos requisitos de nulidade do estatuto. Se não tiver como entra, se não tiver como sai. Admissão, demissão, exclusão. São requisitos obrigatórios. Você vai olhar se você está cumprindo o que está no estatuto. Muitas vezes não se cumpre. Muitas vezes estão ali, ninguém cumpre. Ah, precisa fazer um pedido pela Assembleia Geral. Quem fez? E é um pedido verbal? Mas como que eu sei que essa pessoa associada, depois quando eu digo lá, a reunião da Assembleia começa às 19 horas com a maioria dos associados. O que é a maioria dos associados, eu não sei quantos são. Se são 5, se são 10, se são 15. Mas essa Assembleia vai ser impugnada? Isso é uma impugnação judicial. Ela pode ser anulada, né? Então, mas eu quero crescer, eu quero atingir, ter mais impacto. Eu preciso começar a me organizar. Senão, não tem como. Aí é uma bagunça. Entenderam? Não sei se eu fui clara, porque essa questão de associado, gente, olha, dá para falar é ampla, né? 3 horas sem parar. É ampla e eu acho que ela que contemplou bastante também, assim, em entrelinhas ali as outras perguntas com relação ao voluntário, né? Então a gente falou aqui sobre toda uma estrutura de governança, da importância, do engajamento. Então acho que já responde isso. Não está errado, mas talvez por segurança precisa ser revisto. Mas aqui eu já indico, pessoal, a Fernanda, vou deixar os contatos depois, né? Vou fazer um relatório desse evento, enfim. Mas entre em contato direto com ela, tem que marcar um horário. Eu digo para vocês assim que tem nos salvado aqui no Nariz Solidário. Quando a gente realizou o nosso estatuto, a gente cometeu vários erros por inexperiência. E assim, ela tem nos salvado mesmo. Estou até te devendo, né, te voltar o estatuto com as correções. Mas é isso, Fernanda, obrigado. Assim, eu fico muito feliz de poder ter você com a gente. Eu acho que a gente ganhou demais hoje com a tua presença, né? E lógico, é um assunto extremamente complexo, mas eu tenho certeza aí que se a gente olhar para isso com cuidado, a gente vai gerar muito mais impacto e vai ter menos dor de cabeça, né? Então, obrigado. Eu vou passar a fala para o Bruno aqui agora, para a gente poder alinhar bem rapidamente os próximos passos. E é isso. Muito obrigado, Fer. Obrigada a todos vocês aí pela atenção. Estou à disposição de todos, tá bom? Tamo juntos. Bom término de evento. Valeu. Fernanda, novamente gratidão. Fernanda, obrigado pela força. Tá dando para ouvir bem? Sim, eu sim, sempre tá vou ótimo. perguntar, eu sempre vou perguntar, porque o meu computador, como tá meio mais ou menos, eu vou perguntar se tá dando para ouvir bem. E agora eu não sou a Michelle, agora eu sou o Bruno. Mas, então assim, pessoal, nós temos um intervalo agora até as 5h30, tá? O nosso horário de início lá tá 5h30, que 5h15 vai estar aberta as salas. Daí às 5h30 nós temos a palestra com a Camila Casagrande. E logo depois nós temos um intervalinho de mais ou menos uns 45, 50 minutos entre a palestra da Camila Casagrande e a mesa. Esse tempo a gente vai deixar a sala aberta, como a gente já combinou com vocês, certo? Para vocês não saírem da sala, que se vocês saírem, vocês podem ter dificuldade para entrar novamente. Somente via link direto vocês podem entrar, isso tem que passar por toda a parte de coordenação aqui, então pode acabar dando um trabalhão aí desnecessário. Então sai, deixa no mudo, deixa a tua câmera fechada, sai, vai fazer o que quiser fazer, vai tomar um café e tudo mais, ou se quiser ficar na sala conversando, a gente vai deixar, no caso, vocês com a liberdade de abrir o microfone, falar ou não, se quiserem ficar conversando, tá bom? Eu queria agradecer a todos vocês pela presença nessa etapa agora. A próxima etapa também vai ser muito importante. Primeiro porque a Camila, que vem lá do Instituto Encanto, ela tem uma bagagem muito grande para trazer para vocês. E acredito que isso vai dar também assim, um ânimo muito legal. E segundo, porque a mesa que vai ter às 19 horas tem uma potência muito grande. Ela vai falar sobre a arte, o voluntário e o palhaço. Então, eu acredito muito que é isso que a gente traz para cá, é isso que a gente procura, e é isso que todo mundo procura, né? Essa relação da arte, o palhaço e o voluntariado. E nós temos alguns nomes bem legais aí que vão estar falando com vocês. No caso aí o Hudson, o Alexandre, a Cíntia, o Jabu e a Miki, que vai estar com a gente aí. Tá. Então, pessoal, não percam, certo? A partir de 5h15 vai estar aberta a nossa sala. 5h30 a gente inicia a palestra da Camila Casagrande e depois fiquem direto para a gente fazer a nossa mesa especial aí. Outra coisa, tem sorteio de brindes para a mesa também, não esqueçam.
Então aí quem está querendo os brindes aí vai ter alguns sorteios para mesa. Eu também Eu vou dar uma cantada aqui na feira aqui se eu consigo 1 hora aí de consultoria para alguém, mas em off, depois eu falo com ela. Ah, olha aí. E a gente também, pela organização, também vamos estar disponibilizando algumas coisas também aí para vocês, mas a gente vai estar vendo ainda da melhor forma em relação a isso com o Eduardo. Tá bom? Aproveitem, pessoal, esse horário que vai ter de intervalo entre a palestra e a mesa, aproveitem para conversar, se você tem um curso para indicar, ou então se você está administrando algum curso, aproveitem, façam essa troca. É muito importante e muito rica essa troca, tá bom? Eu acho que esse é o local, vai ter esse momento que a sala vai estar aberta para vocês falarem o que quiserem, então aproveita aí e demonstra aquilo que vocês querem demonstrar também na preocupação com a máscara. Pessoal, gratidão. A gente vai encerrar a sala agora, mas antes, vamos fazer mais uma sessão de fotos, Eduardo? O que você acha? Dá para fazer. Dá para fazer com o pessoal rindo agora. Eu fiz uma agora há pouco, mas estava todo mundo fechado. Então vamos fazer uma próxima aí. Você faz as prints aí? Eu faço. Segurem seus sorrisos. Quem sorriu, sorriu. Aqui é a primeira. Como o Bruno falou, quem quiser façam as suas também, porque a tela é diferente. Eu vou para a segunda agora. Só mais um pouquinho. Dá uma respirada assim, conta até 2. Aí eu vou tirar mais uma aí. Calma lá. 3, 2, 1. Falta mais uma tela. Ó, já tá aparecendo as fotos lá no Insta. Depois eu te mando, Fer. A última agora, que tem uma galera que tá fechada aqui. Foi, pronto. Beleza, pessoal? Então até a tarde. Opa, desculpa. Até a tarde. 5h15 vai estar aberta a sala. 5h30 a gente começa a reunião. Um grande beijo. Beijo, gente. Beijo, Fer. Obrigado a todo mundo. Valeu, tchau, tchau.